Existe um pecado que você já confessou a Deus 1000 vezes e nunca confessou a ninguém. Você sabe exatamente qual é. Ele tem nome, tem horário, tem a esquina da alma onde sempre acontece, e mesmo depois de 1000 orações secretas, 1000 promessas feitas no escuro, 1000 madrugadas de arrependimento sincero, ele ainda está lá, esperando. Por quê? Não é porque você não tem fé. Não é porque Deus não te ouviu. É porque você está lutando sozinho contra um inimigo que só ataca quem anda desacompanhado. O pecado que você esconde de todos é exatamente o pecado que vence você sozinho. Pense nele como um franco atirador. Ele não enfrenta você de frente, num campo aberto, onde todos veem. Ele se esconde. Estuda sua rotina. Sabe a hora em que sua guarda cai. Conhece a esquina onde você está mais cansado, mais só, mais exposto. E quando você passa por ali achando que ninguém está olhando, ele atira. Sempre no mesmo ponto. Sempre quando você está sozinho. A igreja moderna te ensinou a tratar isso como um assunto particular. Leve a Deus em oração secreta. Resolva entre você e o Senhor. E sim, a oração secreta é real, é necessária, Cristo a ordenou. Mas existe um tipo de pecado que não morre só no quarto fechado. Existe um pecado que só morre na luz, diante de outro irmão. E é justamente esse que você tem tentado matar sozinho, no escuro, há anos. John Wesley entendeu isso de um jeito que envergonha o cristianismo confortável de hoje. Ele descobriu na prática que santidade não é esporte individual, que o cristão isolado é o cristão abatido, e que o segredo da derrota espiritual quase sempre tem a mesma raiz. Você está enfrentando, sozinho, uma batalha que Deus nunca quis que você lutasse desacompanhado. Você ouviu isso? O problema não é a sua força, é a sua posição. Você está numa trincheira sem pelotão. Wesley tratava a oração como respiração, não como atividade espiritual que você faz quando está inspirado, como necessidade de sobrevivência. Você não pergunta se vai respirar hoje. Respira, porque morre se não respirar. E Wesley não perguntava se ia orar. Orava porque sabia que morreria espiritualmente se não orasse. Se você entende que precisa de lembretes constantes para manter essa disciplina viva, inscreva-se e ative as notificações. Cada notificação deste canal é um lembrete de que oração não é opcional. É sobrevivência. E agora, vamos ao que Wesley fazia todo dia às 4 da manhã. Deixa eu desmontar uma mentira que você provavelmente acredita sem perceber. A mentira do herói solitário. Aquele cristão forte, maduro, que resolve tudo na intimidade com Deus e não precisa de mais ninguém. Que carrega suas lutas em silêncio porque é espiritual demais para depender de gente. Essa figura não existe na Bíblia. E ela com certeza não existia na cabeça de Wesley. A Escritura está cheia de homens fortes que caíram justamente quando estavam sozinhos, longe dos olhos, longe da prestação de contas. Davi não pecou no campo de batalha, cercado de soldados. Pecou no terraço, sozinho, quando deveria estar com o exército. O isolamento sempre foi o terreno de caça do inimigo. Você falha não porque tem pouca fé. Você falha porque está desacompanhado. Soldado isolado é soldado morto. Esse é o manual de qualquer exército que já existiu. O franco atirador não mira no batalhão que avança em formação, com cobertura, com olhos vigiando cada flanco. Ele mira no soldado que se afastou, no que ficou para trás, no que achou que dava conta sozinho. E o inimigo da sua alma leu o mesmo manual. Ele não tem pressa. Ele espera você se separar do grupo, achar que está seguro, baixar a arma. E então, atira. A igreja atual te vendeu uma espiritualidade de privacidade. Sua fé é entre você e Deus. Ninguém precisa saber, ninguém tem o direito de perguntar. Soa nobre, soa até humilde, mas é exatamente a condição perfeita para o pecado escondido prosperar. Wesley te entregaria o oposto: a disciplina da prestação de contas, a coragem de ser conhecido por inteiro, inclusive na sua pior parte. Para Wesley, fé que ninguém pode examinar é fé sem defesa. Olha como isso acontece na vida real. Tem o homem que toda segunda-feira se ajoelha e promete a Deus com lágrimas verdadeiras que vai parar. E para. Por 3 dias. Na sexta já caiu de novo. E ninguém soube. Nunca.
O ciclo se repete há anos, sempre em sigilo, sempre recomeçando do zero, sempre achando que a próxima promessa secreta vai ser, enfim, diferente. Não vai, porque ele está tentando vencer no escuro um inimigo que enxerga perfeitamente no escuro. Tem a vergonha que cresce, porque é isso que o segredo faz. Cada queda escondida engorda o segredo. E quanto maior o segredo, mais impossível parece falar dele. Então você esconde mais e afunda mais. E o que começou pequeno, uma queda boba, um deslize que parecia controlável, vira uma fortaleza inteira construída sobre uma única regra. Ninguém pode saber. Você gasta mais energia mantendo o segredo do que gastaria matando o pecado. E o segredo nunca cura. O segredo só apodrece. E tem a oração que virou monólogo. Você confessa ao teto. E o teto não te confronta. O teto não te pergunta como foi a semana. O teto não te olha nos olhos quando você inventa uma desculpa. O teto não liga na quinta à noite para saber se você está firme. A oração secreta é poderosa, é insubstituível, mas ela nunca foi feita para carregar sozinha o peso que Deus desenhou para ser carregado em conjunto. Quando você usa a oração secreta como desculpa para nunca abrir a boca diante de um irmão, você não está sendo espiritual. Você está se escondendo com um verniz religioso. E tem o cristão que troca de igreja a cada vez que alguém chega perto demais. Enquanto a relação é superficial, ele fica. No instante em que alguém começa a perguntar de verdade como vai a sua alma, ele some. Inventa um motivo, acha um defeito na liderança, muda de banco, muda de cidade. Ele chama isso de buscar uma comunidade melhor. Wesley chamaria de fugir do pelotão, bem na hora em que a cobertura ia começar a funcionar. O franco-atirador adora esse cristão. É o alvo mais fácil do campo, porque ele mesmo garante que nunca terá ninguém ao lado. Você percebe o padrão em todos esses casos? Não é a falta de sinceridade diante de Deus. Esses homens são sinceros, choram de verdade, oram de verdade, querem de verdade. O que falta é a luz de outro irmão. Sinceridade sozinha, no escuro, é exatamente o terreno onde o engano do pecado se torna mais forte, porque você passa a confundir a intensidade do seu sentimento com a realidade da sua mudança. E não são a mesma coisa. Wesley sabia disso de cor. A Bíblia tem um nome para o que está acontecendo com você. Hebreus chama de o engano do pecado. Repare na palavra. Engano. O pecado escondido não fica parado, esperando educadamente você reunir forças. Ele cava trincheira, se entrincheira, se fortifica e mente o tempo todo. Ele te convence, todo dia, de que dessa vez você consegue sozinho, de que pedir ajuda é fraqueza, de que confessar a um irmão é exagero, drama, falta de fé. Essa voz não é a voz de Deus, é a voz do franco atirador que precisa desesperadamente de você sozinho para continuar atirando. No instante em que você chama alguém para a trincheira, ele perde metade do poder. Sabe por que ele insiste tanto em que você fique calado? Porque ele conhece sua rotina melhor do que você mesmo conhece. Sozinho, você nunca vai vê-lo chegando. Você só sente o tiro depois que já caiu, de novo, no mesmo lugar de sempre. Mas um pelotão tem sentinelas. Tem olhos apontados para direções que os seus não alcançam. Tem alguém que vê o flanco que você não consegue cobrir, que percebe quando seu tom muda, quando você começa a sumir, quando suas respostas ficam vagas. O custo de lutar sozinho não é uma teoria bonita. É a derrota repetida que você já conhece de cor há anos, sempre igual. Entendeu o que acabei de dizer? O segredo não é só onde o pecado se esconde. O segredo é a própria arma do inimigo. Enquanto ninguém souber, ele tem munição infinita. No momento em que um irmão sabe, a munição acaba. É por isso que confessar a um homem de confiança não é humilhação. É desarmar o atirador. Wesley não descobriu isso lendo teoria numa biblioteca. Ele descobriu na carne, montando um pelotão. O fundamento começava com uma convicção simples e radical. Ninguém caminha sozinho. Em 1729, em Oxford, John Wesley e seu irmão Charles reuniram um punhado de homens num grupo que os outros estudantes apelidaram, com deboche, de Clube Santo. O nome nasceu como zombaria. Virou método. Virou o embrião de um movimento que sacudiu a Inglaterra inteira.
Aqueles homens se comprometeram com disciplina metódica de oração, jejum às quartas e sextas, estudo das Escrituras e obras de misericórdia nas prisões e entre os pobres. Mas o coração do grupo nunca foi a agenda. Foi a honestidade brutal de uns diante dos outros. Toda semana, cada membro respondia a um conjunto de perguntas diretas sobre a própria alma. E não eram perguntas confortáveis, eram lâminas. Você pecou desde a nossa última reunião? Existe algo que você está mantendo em segredo neste exato momento? Você foi honesto em todas as suas palavras e ações? A consciência da presença de Deus permaneceu viva em você? Ninguém escapava daquelas perguntas. Ninguém se escondia atrás de palavras bonitas e respostas religiosas ensaiadas. O Clube Santo era exatamente o pelotão que mata o franco-atirador, porque arrancava o pecado do escuro e o arrastava para a luz, onde ele simplesmente não consegue sobreviver. O que é dito em voz alta, diante de um irmão que ora por você, perde o esconderijo. E preste atenção neste detalhe, porque ele muda tudo. Quando o Clube Santo começou, em 1729, John Wesley ainda nem tinha vivido a sua própria conversão de coração. Ele era um sacerdote anglicano disciplinadíssimo, jejuava, orava em horários fixos, visitava presos, dava esmolas e, mesmo assim, carregava por dentro uma alma sem paz. Ele atravessou o oceano numa missão à Geórgia, na América, tentando converter outros, e voltou derrotado, escrevendo no próprio diário a pergunta que o assombrava. Fui converter os índios, mas quem me converterá? 13 anos de sacerdócio impecável por fora, e por dentro uma batalha que ele lutava sozinho. Foi só em 24 de maio de 1738, numa pequena reunião na rua Aldersgate, em Londres, ouvindo a leitura de um texto de Lutero, que ele sentiu, segundo as próprias palavras, o coração estranhamente aquecido. E onde isso aconteceu? Não no quarto, sozinho, mas no meio de outros crentes reunidos. Até a virada da vida de Wesley aconteceu dentro de um pelotão, não fora dele. O homem que entendeu melhor do que ninguém o poder da prestação de contas foi um homem que primeiro sofreu, na própria pele, os anos de lutar sozinho. Ele não estava te pedindo nada que ele mesmo não tivesse aprendido no preço da derrota. Por isso, quando o movimento cresceu, ele não brincou em serviço. E olha o que a Escritura inteira diz sobre isso, empilhado versículo sobre versículo, todos apontando para a mesma direção. Comece em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Encobrir não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. A misericórdia está do lado de quem confessa, não de quem esconde. E Tiago 5, versículo 16, leva isso mais longe ainda. Confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Repare bem nas palavras. Uns aos outros. A cura está vinculada à confissão mútua, não apenas à confissão secreta no quarto. E o apóstolo João reforça em 1 João 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz e ter comunhão andam de mãos dadas. Não dá para separar uma coisa da outra. E Hebreus 3, versículo 13, transforma isso numa ordem prática e diária. Exortai-vos uns aos outros cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Todo dia, uns aos outros. E Eclesiastes 4 fecha o cerco de uma vez por todas. 2 são melhores do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que está só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Você ouviu-o crescendo? A Bíblia não está sugerindo a comunhão como um extra opcional para cristãos sociáveis e extrovertidos. Ela está declarando, do começo ao fim, que o homem sozinho que cai não tem quem o levante, que o pecado encoberto não prospera, que a cura passa pela confissão a um irmão. E Wesley pegou essa verdade espalhada por toda a Escritura e a transformou em estrutura, em método, em rotina que se podia praticar toda semana. Quando o metodismo cresceu e milhares de pessoas começaram a se converter sob a pregação ao ar livre, John Wesley enfrentou um perigo. Aquilo poderia virar uma multidão anônima,
empolgada num domingo e perdida na terça. Ele não deixou. Organizou as pessoas em reuniões de classe e em bands, células pequenas de poucos membros, onde ninguém era anônimo, onde cada um prestava contas semanais da própria caminhada, das próprias tentações, das próprias quedas. Não havia plateia, só pelotão. E foi isso, mais do que os grandes sermões, que sustentou a fé de tanta gente comum ao longo dos anos. Wesley resumiu toda essa convicção numa frase que deveria estar pregada na parede de cada igreja: não há santidade que não seja santidade social. Tornar o evangelho em religião solitária é destruí-lo. Não era poesia bonita para emocionar. Era estratégia de guerra espiritual. Wesley sabia, por experiência própria, que o pecado escondido só morre quando deixa de ser escondido. O método é mais simples do que a sua vergonha quer admitir. Escolha um irmão de confiança. 1. Não precisa de multidão, não precisa de grupo grande, não precisa de palco. Marque um dia fixo na semana, um horário que não dependa de como você está se sentindo naquele momento. E quando se encontrarem, responda com a verdade às perguntas que doem. O que você escondeu nesta semana? Onde você caiu? Onde você está em perigo agora, hoje, neste exato ponto da sua vida? E então, orem um pelo outro, especificamente pelo nome, pela luta real. Esse é o pelotão. É assim, e só assim, que se cobre o flanco que o franco atirador conhece e você não. Porque o pecado que você esconde de todos é o pecado que vence você sozinho. Agora ouça o desafio, porque sem ação isso aqui vira só mais um vídeo que te emocionou por 10 minutos e não mudou absolutamente nada. 90 dias. É esse o seu campo de batalha. Nos próximos 90 dias, você vai encontrar um irmão de confiança e vai responder, toda semana, sem falhar, as perguntas honestas do Clube Santo. Não 30 dias, 90. Porque trincheira não se cava num fim de semana e confiança entre dois homens não se constrói numa única conversa. 90 dias é tempo suficiente para o segredo perder a força e o hábito da luz se instalar no lugar do hábito do escuro. Saiba exatamente o que esperar, para não desistir no meio do caminho. Nas primeiras semanas, vai doer. A vergonha de dizer em voz alta, para outro ser humano, aquilo que você viveu anos escondendo, vai parecer simplesmente insuportável. Sua boca vai travar. Você vai querer maquiar, suavizar, contar metade. Resista. Esse é o preço da luz, e ele é um preço honrado. Depois das primeiras semanas, vem o alívio. Aquele peso que você carregou sozinho por tanto tempo começa, pela primeira vez, a ser dividido. E lá pela 7ª, 8ª semana, algo muda de verdade no terreno. O franco atirador fica sem alvo. Porque o pecado que é falado toda semana, diante de outro homem que ora por você e te cobra na semana seguinte, perde o esconderijo escuro de onde atirava. E entenda quem você é, de uma vez por todas. Você não é fraco. Você está desacompanhado. Há uma diferença enorme, decisiva, entre as duas coisas. O soldado mais bem treinado do mundo ainda morre se for deixado sozinho, atrás das linhas inimigas, sem cobertura, sem retaguarda, sem ninguém. O problema nunca foi a sua capacidade espiritual. Foi a sua posição isolada no campo. Mude a posição. Saia do isolamento. Chame o pelotão. E a batalha inteira muda de cara. Então declare isso, agora, com a alma inteira. O pecado que você esconde de todos é o pecado que vence você sozinho. Diga de novo, agora como compromisso, não como lamento de derrota. O pecado que você esconde de todos é o pecado que vence você sozinho. E mais uma vez, como decreto de guerra, como quem finalmente larga a trincheira solitária e grita pelo pelotão, o pecado que você esconde de todos é o pecado que vence você sozinho. Acabou a luta no escuro. Aqui está o seu ato de compromisso e ele começa hoje. Vá aos comentários e escreva com todas as letras. 90 dias, pelotão montado. Não como gesto automático de quem deixa um comentário e esquece. Como contrato. Como a primeira posição tomada por uma vida que finalmente para de lutar sozinha. Quem escreve em público começa, naquele mesmo instante, a sair do esconderijo onde o pecado prospera. O primeiro passo para fora do escuro
é uma única frase dita onde alguém pode ver. John Wesley viveu quase 60 anos de ministério provando com a própria vida que a santidade não é um lampejo de sentimento que vem e vai, mas uma vida inteira de obediência. Dia após dia, irmão ao lado de irmão na mesma trincheira. Ele acordava às 4 da manhã, jejuava, prestava contas, organizava os outros em pelotões de fé e nunca, em nenhuma fase da vida, caminhou sozinho. E descubra o que Wesley construiu com uma vida de obediência.